Olá, sejam bem-vindos a mais uma Estalagem do Fim do Mundo, um refúgio para todas as histórias. Eu sou a Carol. E eu sou a Clarissa, e no episódio de hoje vamos falar sobre o Hobbit de Tolkien. Mas antes de iniciarmos o episódio, não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais. Nós somos o Estalagem Pod no Twitter e o Estalagem Podcast no Instagram. Você também encontra a gente no Facebook e TikTok, é só procurar por Estalagem do Fim do Mundo. E se você conhece alguém que também pode gostar do podcast, por favor, piramida a gente para os seus amigos. Você encontra a gente nos principais agregadores de podcast e também no YouTube. É só procurar por Estalagem do Fim do Mundo que você encontra a gente. Você pode clicar no botão de seguir tanto no Spotify quanto no YouTube. Assim você vai receber as notificações quando saírem novos episódios e também ajuda a gente a alcançar mais ouvintes. Também não esquece de avaliar a gente, então se você escuta pelo Spotify ou por algum agregador que tenha onde colocar estrelinhas, notas, comentários, por favor, ajuda a gente, vai lá e deixa a sua avaliação. E se você escuta a gente no YouTube, não esquece de se inscrever no nosso canal, dá um like no vídeo, faz um comentário, enfim, é verdade. Ajuda a gente, engaja aí nesse episódio. E como vocês já sabem, nos nossos episódios, quando a gente fala de um livro único, a gente fala de spoilers. Então, se você já leu o livro ou se você gosta de saber o que acontece antes, continua ouvindo, mas caso você prefira guardar os acontecimentos para leitura, lê primeiro e depois volta aqui para saber o que a gente achou e deixar seu comentário. E vamos para o autor, né? Vamos falar um pouquinho da vida do John Ronald Reuel Tolkien. Eu achei tão chique o nome dele, eu não sabia que esse era o nome completo. O famoso J.R.R., né? J.R.R. Tolkien. Tolkien, né? Porque eu assisti um filme que é uma biografia dele, né? Sim. Que ele ficava corrigindo as pessoas que falavam errado o nome dele. E como é que as pessoas falavam? Tu lembra a pronúncia? As pessoas falam, tipo, Tolkien. Porque parece que na língua inglesa essa é a pronúncia que a pessoa vai pensar de primeira, né? Mas não é assim que fala o nome dele, é Tolkien. E aí estamos aqui falando corretamente pra ele não se remexer lá no caixão e vir assombrar a gente. Ainda bem que tu já falou isso no começo pra eu não cometer nenhum gafe ao longo do episódio. Pois é, pra ele era muito importante que as pessoas pronunciassem o nome dele corretamente. Olha, como alguém que passou a vida inteira tendo o nome lido errado, eu te entendo, Tolkien. Tô contigo nessa. Enfim, ele nasceu dia 3 de janeiro de 1892, em Bloemfontein, na África do Sul. E a família dele morava lá por conta do trabalho do pai dele, né? Que aí, quando ele faleceu quando o Tolkien e o irmão dele ainda eram bem novinhos. A mãe dele, né, mãe do Tolkien, levou os 2 filhos de volta pra Inglaterra. Com ela, obviamente. Não levou eles e foi embora. E aí, na Inglaterra, ele passou a viver nas Midlands Ocidentais. E a vidinha dele ali girava em torno do bairro tranquilo que ele morava, né, que é o Sarehole, e a agitação da cidade de Birmingham. Então, desde sempre, ele já preferia muito mais essa tranquilidade ali do bairro mais amigável, tranquilo, fofinho, do que a correria da cidade grande. E foi esse bairro que inspirou, né, essa área que ele vivia, que inspirou para a criação do condado posteriormente, né? Foram essas memórias que ele teve de morar aí na infância que fizeram, assim, essa base do que seria esse condado meio idílico, né? De pessoas pacíficas, que estão ali só pra fazer o trabalhinho delas e curtir a vida, tomando milhões desses jejuns, né? São várias refeições por dia. Chazinho da tarde. Né? Melhores pessoas. Foi inspirado aí nessa visão que ele tinha dessa vizinhança quando ele era criança. E desde jovem ele tem muito interesse em novos idiomas. Então, já assim, jovenzinho, ele já criava novos idiomas a partir dos idiomas que ele estudava, né? Ele tinha interesse, estudava meio autodidata e ia buscando criar os próprios idiomas dele. Então, não é de se surpreender que ele tenha se tornado um filólogo e professor universitário ali na Universidade de Oxford. A missão dele no mundo era essa, né? Ele amava inventar, estudar línguas. Ele, inclusive, eu não sei dizer qual, mas assim, tinha alguns idiomas que ele era um dos estudiosos mais referenciados no tema. Tanto que ele gostava disso. Ele contou em uma entrevista, né, que a inspiração dele para escrever o Hobbit veio num momento, assim, de meio que de tédio, né, de monotonia. Ele estava corrigindo provas
que ele fala que é uma coisa bem maçante de se fazer, né? Muito. E aí um dos alunos largou uma prova lá em branco. E ele ficou tão feliz, eu acho que ele ficou assim, poxa, uma prova a menos pra corrigir. uma folha em branco, esse aqui não sabe de nada. A alegria na vida do professor, né? E aí ele pegou essa folha em branco e escreveu nela, né, numa toca no chão vivia um hobbit. Essa foi meio que a ideia inicial pra ele escrever o Hobbit. Não foi uma coisa assim imediata, né? Tipo, pensei nessa frase e a história já veio toda na cabeça dele. Não foi bem isso que aconteceu. Essa frase ficou aí por muito tempo nesse papelzinho, até que ele foi unindo histórias, né? Coisas pra criar o que virou o livro O Hobbit depois. O Tolkien ele já teve os livros dele traduzidos para mais de 50 idiomas, vendendo mais de 200 milhões de cópias. E apesar de que muitos escritores célebres que vieram antes dele, né, escrevendo sobre fantasia, a popularidade do trabalho dele foi tão grande que ele acabou se tornando conhecido como o pai da literatura fantástica moderna, né? Não foi, assim, o primeiro livro, mas a popularidade, né? O alcance foi tão grande que ele que ganhou essa alcunha. O povo gosta, né, de um pai disso, pai daquilo. Freud explica, né? Freud explica. O Hobbit, ele foi criado inicialmente como uma história para os filhos do Tolkien, né? Ele adorava contar histórias. Eu acho que devia ser incrível as histórias pros filhos, né? Assim, um pai muito criativo. Nossa, eu fiquei imaginando. Imagina você ser filho dessa pessoa, genial, sabe? E crescer ouvindo essas histórias, deve ser incrível. E histórias que só você escuta, né? Exato. É tanto que eu posso estar enganada. É um dos filhos dele que deu continuidade às obras dentro do universo do Senhor dos Anéis, do Hobbit e tudo mais, né? Da Terra-média, enfim. Isso. Então, assim, a criança cresceu ali, assim, não tem ninguém mais apropriado, né? Pra continuar esse legado. Isso, é. E ele sabe como ninguém, né? Porque eles conversavam bastante sobre isso. Então, ele era bem interessado, mesmo assim, já mais velho, adulto. É bem legal a relação que ele tem com os filhos dele, assim, de tipo... Eu acho que os filhos eram quase fãs, assim, gostavam desses personagens. E imagina você poder dizer, assim, pro criador da sua saga favorita, ai, faz isso, faz aquilo. Oh, que sonho, viu? Uma oportunidade única. E aí, né, o Hobbit foi publicado pela primeira vez em 1937. E eu já vi algumas entrevistas das pessoas comentando que essa primeira versão é isso, né? Tipo, é uma história que ele inventou pros filhos dele. E o Senhor dos Anéis não existia até então. Depois disso, né? Depois foi que ele deu uma editada no Hobbit pra poder casar com a história ali do Senhor dos Anéis. Essa história se passa 60 anos antes dos eventos do Senhor dos Anéis. E uma coisa interessante é que eu também já vi, acho que foi num podcast super, assim, completo sobre o Hobbit, porque a HarperCollins, né, reeditou todos os livros do Tolkien um tempo desse, então saíram vários livros. E eles estavam comentando que uma forma que o Tolkien achou de driblar essa questão, assim, de, o livro mudou, é que ele meio que foi criando assim, essa aqui é a versão do Bilbo. Então, o que não estiver batendo aqui é porque é a visão do Bilbo, as coisas que o Bilbo escolheu contar, né? E até a forma como ele lembra das coisas, né? Isso é muito legal, eu acho o máximo. Foi uma jogada bem esperta, né? Super! E até mais fidedigno com a forma como as coisas acontecem na vida real, do que se fosse tudo muito batido, muito certinho, né? Eu achei bem inteligente essa solução. Muito, com certeza. Ai, que incrível. E agora vamos falar sobre o livro, né? Finalmente contar aqui sobre, pra quem não conhece, que eu imagino que devem ser poucas pessoas, né? Do que se trata o Hobbit. Verdade. A história começa com o Bilbo, nosso protagonista, que é um hobbit. Como a Carol falou antes, né? Uma dessas criaturas que gosta de curtir a vida de forma muito tranquila e pacífica. Ele tava ali curtindo o dia dele, né? Fazendo vários dejejuns, como a gente comentou aqui, que não, assim, é o meu sonho de princesa ter essa vida. Passar o dia tomando chá com bolo. Exato. Ai, nossa, que vida difícil. Maravilhosa, queria muito. Enfim, um certo dia, a vida dele acaba ali passando por um acontecimento inesperado, né? Que é a visita do Gandalf.
Gandalf era um mago, que era conhecido ali no condado onde o Bilbo vivia, mas ele não aparecia há muito tempo, então o Bilbo nem chega a reconhecê-lo quando ele chega, né? Eles acabam tendo ali uma conversa meio estranha, e o Bilbo convida ele pra vir tomar café no dia seguinte, né? Mas ele tá assim meio que torcendo pra que o mago não apareça. Porque, assim, o Bilbo é aquela pessoa que gosta de ter os dias sempre iguais, né? De fazer as coisas no mesmo horário, do mesmo jeito. Então, assim, uma visita como essa é uma coisa que, assim, muda e meio que estraga o dia dele, né? Isso. Só que aí, no dia seguinte, não aparece apenas o mago para o café, mas ele e um monte de gente. Aquela pessoa que, tipo, vai chamando os amigos, né? Tipo assim, eu vou pra um rolê ali com um amigo, mas vem também, vem tu também, vem tu também. Quando viu, chegam 13 anões. Passou do limite, né? Um pouco, né? Vamos combinar. Mas a gente já vai ver mais pra frente que isso é um hábito comum do mago. É verdade. Enfim. Chega ele, como eu disse, né, com 13 anões, o Dwalin, Balin, Fili, Kili, Dori, Nori, Ori, Oin, Gloin, Bifur, Bofur, Bombur e Thorin. Eu adoro que os nomes são, assim, super sonoros. Eu acho sensacional. Ai, eu amo. Apesar de que os anões me deixam muito irritada, mas eu gosto deles. Antes de falarmos sobre isso, né, vamos lá. Eles chegam com uma proposta pro Bilbo, né? A ideia é que, assim, eles estão indo numa missão, os 13 anões com Gandalf, e eles querem a ajuda do Bilbo nessa missão. Que ele seja um ladrão, né? Que ele vá ajudá-los a recuperar a fortuna dos antepassados do Thorin. O avô dele foi um rei numa montanha, e lá tinha muito ouro, era, assim, uma vida de muito luxo, pedras preciosas, poder e sedução. Só que um dia, o lar deles foi invadido pelo dragão Smaug, que enfim, nesse universo os dragões, eles gostam muito de ouro. Isso. E o dragão, enfim, expulsou todo mundo de lá. Já tem pelo menos um século que isso aconteceu, né, Carol? É mais ou menos isso. É muito tempo que, assim, é coisa que a ponto de muita gente duvidar que esse dragão existe. Exato. Assim, já tem tanto tempo, né, que para as pessoas que têm um tempo de vida mais curto, é como se isso fosse só sei lá, um conto de fadas, né, uma história que é contada ali na região. Enfim. Lenda urbana, né? Lenda urbana, perfeito. E aí, eles querem voltar lá nessa ilha, né? Nessa montanha. E recuperar todo o tesouro, né? Que é, enfim, de direito do Thorin, escudo de carvalho. Enfim, o Bilbo não fica muito feliz com essa ideia. Porque, como a gente falou, ele não é um cara de aventuras, de sair por aí fazendo, né? Realizando coisas incríveis. É aquela pessoa bem, assim, da rotina, de fazer tudo caseiro, igual, né? Caseiro, exatamente, né? Na verdade, isso é uma coisa típica dos hobbits, né? Eles são assim, eles não gostam de nada que saia da rotina ou algo muito esquisito. Eles já veem isso com maus olhos, assim, a ponto de a vizinhança te julgar. Então, não... Exato. Não é uma característica apenas do Bilbo, é toda uma sociedade de pessoas caseirinhas que seguem uma rotina e que nada muito esquisito pode acontecer, que elas já vão ficando alarmadas. Exato. E assim, o Bilbo, ele não tava esperando muito uma visita como essa, porque o Gandalf, ele meio que inventou que ele tinha essas habilidades que, assim, zero combinam com o Bilbo, né? O Bilbo nunca roubou nada. Isso. Mas o Gandalf contou ali pros anões que ele era a pessoa certa pra essa função, os anões acreditaram. E aí, assim, eles chegaram lá na casa do Bilbo, né? E é interessante porque, apesar de que os hobbits, né, eles têm esse lado bem caseiro e tudo mais, há uma linha na árvore genealógica do Bilbo que tem um traço aí mais aventureiro, né? Que são os Tuques, se não me engano, não é, Carol? Da mãe dele, né? Do lado da mãe dele, Isso. exatamente. Eu acho até que é o lado de onde ele herda a casa, se eu não tô enganada. Mas enfim, é porque a casa dele é uma casa muito bonita, muito... Enfim, muito respeitável, com móveis... Isso, os Tuques são muito, muito, muito ricos. Isso. Os bolseiros são ricos, mas os Tuques são riquíssimos. E aí, né, vem aquela questão do dote. E a casa do Bilbo é a casa mais linda que tem, porque o pai do Bilbo construiu uma casa gigantesca, maravilhosa, belíssima, pra esposa rica, né? Não queria fazer feio. Exato. E aí ele herdou isso tudo, né? E aí, ele, a princípio, ele não se vê nessa jornada, mas ele acaba aceitando ir com o grupo nessa viagem. Que, assim, talvez não tenha ficado claro, né? Quando eu falei, tipo, tem uma montanha ali. Gente, é longe, tá? Tipo, é muito longe. Não vai ser uma viagem de dias. Vai levar meses pra eles chegarem lá. Eles vão ter que atravessar outras montanhas, florestas,
lagos, enfim. É um negócio bem difícil. Isso. Então, eu acho que o Bilbo não tava muito preparado quando ele resolveu dizer sim, não, tá? Eu acho que ele não tinha muita ciência do que ele tava aceitando. Eu acho que ele não sabia que ia rolar, tipo assim, 1 ano entre ida e volta. E volta, exato. Não, assim, é uma coisa que eu acho muito sensacional do livro, é que o narrador deixa muito claro, é que ele se arrepende, tipo, muitas vezes de ter saído, sabe? Eu amo que ele diz assim, tipo assim, e Bilbo se arrependeu de ter deixado a sua casa. E essa não foi a última vez. Ele, sabe, repete isso diversas vezes. E eu me identifico muito, porque eu seria essa pessoa. Eu sou essa pessoa que sai de casa e várias vezes pensa assim, putz, eu deveria ter ficado em casa. Eu acho que eu estaria melhor em casa. Sim, e a favor do Bilbo também pesa o fato de que eu acho que ele só foi porque o Gandalf meio que empurrou ele, né? Assim, não foi uma decisão que ele tomou muito, assim. Ele realmente, quando o pessoal chamou ele pra ser ladrão, ele meio que ficou assim, essa galera tá louca, vou só dizer, tá certo, e amanhã esse povo vai embora e nada disso aconteceu. Então, não seja um amigo Gandalf que só bota o amigo na pilha errada. Seja um bom amigo. E aí, né, eles partem. E a primeira dificuldade que eles encontram no caminho, né? A primeira de muitas, que fique bem claro, é um grupo de goblins que eles encontram na clareira. É uma situação bem... eu nem lembro direito como é que acontece. Mas, enfim, os goblins querem comer eles, né? É isso? Quando eles chegam, né, eles estão acampados ali. Porque, assim, saindo do condado, começa a ficar perigoso, porque é meio que terra de ninguém. E aí os goblins, eles andam pra onde eles querem. E aí eles estão lá acampando no lugar quando eles escutam um barulho. E aí o Bilbo é mandado pra ver, né, o que tá acontecendo. E nessa o Gandalf, o Gandalf sempre dá umas sumidas. O negócio dele é tipo, galera, vai, bota aí a fogueira, eu vou dar uma volta aqui e volto já. E aí, nesse ínterim, o Bilbo vai lá em cima pra, assim, né, vai atrás descobrir quem que tava falando, que fogueira era essa. Só que o que acontece é que ele tenta ser ladrão e acaba sendo pego. Isso, porque ele quer roubar uma bolsa, né, de um dos... Isso, pra provar que ele é ladrão. Muito amador, né, vamos combinar. Tadinho. O resultado disso é que todos são pegos. Sim, é isso mesmo. E aí eles querem comê-los, né? Eles ficam até tipo assim, eles são meio magrinhos e tal. Enfim, eles acabam sendo salvos pelo Gandalf dessa situação toda, e de lá eles partem pra Valfenda. Valfenda, assim, pra quem não conhece o universo dos Seus Anéis, porque apesar de eu não ter lido os livros, eu vi os filmes, então eu lembro. É onde moram os elfos, né? Então eles são super bem recebidos lá, aí eles podem comer e descansar, podem repor as energias, né? E acabam tendo as provisões deles, posso dizer, tipo, não recuperadas, mas assim, eles acabam recebendo ajuda ali pra seguir viagem, né? Com comida e tudo mais. Os pôneis, né? Os coitados dos pôneis também. Eu morro de dó dos pôneis, ó. As maiores vítimas desse livro são os pôneis. Com certeza. E nisso, né? Nesse momento aí, é legal que eles usam de esperteza, né? Eles ficam enrolando esses goblins, porque os goblins morrem quando a luz do sol toca neles. Verdade. E aí, quando o Gandalf chega, ele tenta dar uma enrolada justamente pra que os goblins, que eles não são muito inteligentes, né? Eles fiquem brigando o tempo suficiente pra amanhecer e eles virarem pedras. E aí é o que acaba acontecendo. E esses goblins, né, em formatos de pedra, quando acontece a aventura do Frodo, né, nos Seus Anéis, eles chegam a passar por esse mesmo ponto onde o Bilbo passou também, e eles veem as estátuas dos goblins. Isso é um ponto importante, porque é uma coisa que eu queria comentar. É muito legal como a solução pros problemas, né, que eles encontram sempre envolve esperteza, né, assim, enrolar o seu inimigo, nunca, tipo, ir lá e meter porrada, sabe? Eu acho isso bem legal. Pra mostrar que assim, mesmo pequenininho, você pode vencer inimigos enormes, né? Exato. E aí, né, depois que eles saem de Valfenda, como eu tava falando, eles passam por vários perrengues, gigantes empurrando pedras. É um percurso bem, bem complicado. E tu colocou isso aqui, eu queria comentar também, Carol. Que há uma menção a futebol no meio do livro, né? Isso, E eu tomei um susto quando eu vi.
Porque eu fiquei assim, ué, futebol? Como assim? Né? E eu fiquei pensando sobre isso, né? Tem até, assim, uma menção a Correios também. E eu fiquei, tipo, nossa, eu acho que o narrador é como se ele tivesse, tipo, no nosso tempo. Eu não sei se tu ficou com essa impressão também. Tu que já leu mais do que eu, né? Assim, tanto O Senhor dos Anéis como Hobbit. Não sei se tu leu outros livros do Tolkien. Mas eu fiquei com a impressão de que o narrador era alguém de outro tempo, sabe? Como se ele estivesse contando, assim, uma história de muito, muito tempo atrás. Pois é, eu não sei. É porque eu li a primeira versão, eu acho que não era da HarperCollins. Eu acho que era outra versão. E esse livro que eu tenho agora é novo. E eu não me lembro de ter notado isso da primeira vez que eu li. Pode ser que seja uma desatenção minha e na época me passou batido. Ou pode ser que essa seja uma tradução de uma versão diferente, sabe? Porque como tem aquela história de que originalmente o livro foi feito como uma história para os filhos do Tolkien, talvez essa seja a primeira versão, né? Aquela que ele menciona essas coisas, né? Tipo, que existem no mundo real da gente. Sim. E aí, talvez ele tenha editado isso depois e retirado quando foi, assim, a versão, o corte do Bilbo, né? Bilbo's version. Fica aí o questionamento. Eu procurei na internet sobre isso e muitas pessoas comentaram assim também, né? Mas eu não vi ninguém dando uma explicação definitiva a respeito disso. Mas fica aí a menção ao futebol do nada. Bolas de futebol. Então, num determinado momento, eles estão ali atravessando umas montanhas, seguindo um caminho que é meio tortuoso e tudo mais. E aí eles acabam entrando numa caverna que a princípio parece segura, né? Eles mandam um dos anões fazer uma vistoria lá. Eles dizem, não, gente, tá sussa, vamos lá, vamos entrar, tá tudo bem, vamos nos abrigar. Só que não é isso que acontece. Não estava segura. Aquela era a entrada pra uma região, uma área ali que morava ali dentro da montanha. Eram goblins, amiga? Eles chamam eles de gobelins, né? Goblins. Porque nessa versão aqui eles traduziram tudo, né? É porque, assim, os 3 primeiros que eles encontram no meu livro, eu acho que são trolls. E aí agora são goblins. Ou é o contrário. Porque eu lembro que são coisas diferentes. Os outros são trolls. É verdade, são trolls. Os outros são trolls porque eles são muito burros. Então é isso, são trolls. Então fica aqui a correção pelo que a gente falou antes. As 3 primeiras criaturas eram trolls, agora que são goblins, né? Gobelins, enfim. Goblins, é muito difícil falar gobelins. Gobelins é muito estranho, né? Pra mim é goblin. Enfim. E aí eles encontram lá, na verdade, o que acontece, né? Eles estão ali na caverna, aí o chão da caverna meio que se abre, tudo cai, os pobres dos pôneis, todas as provisões deles, os próprios anões, Bilbo, todo mundo. E é uma situação péssima, porque eles estavam dormindo, então eles foram super pegos, desprevenidos, né? Tadinhos, né? E eles, assim, caem no olho do furacão, porque eles caem, assim, tipo, no meio da reunião dos goblins ali, tá o líder dos goblins, todo mundo, tipo assim, vamos atacar, vocês vão morrer agora, acabou. E aí, nessa situação toda, o Bilbo acaba se separando dos outros, né? O Gandalf chega, salva todo mundo, menos o pobre do Bilbo, porque ele acaba se perdendo, ele acaba chegando numa outra área dessa montanha, e ele só vai se encontrar com eles mais pra frente. E aí, né, quando o Bilbo, ele acaba batendo a cabeça, aí acorda, tá longe de todo mundo, e aí, quando ele volta a si, ele tá sozinho, no meio de uma escuridão lá, né? Então, ele, mais uma vez, ele fica assim, meu Deus, o que foi que eu fui fazer da minha vida? Por que eu saí da minha casa? Totalmente sozinho, tadinho. Tadinho. Eu tenho muita dó do Bilbo. Também, eu morro de peninha dele, mas ele tem uma vantagem, que é a vantagem de ser tão pequenininho que muitas vezes ninguém presta atenção nele. E os hobbits, eles têm uma habilidade especial de passar despercebido. É até legal isso, que tem alguns textos que falam, né, que os hobbits, as pessoas, os seres humanos, não veem os hobbits porque os hobbits não querem. Então, assim, eles existem, mas ninguém vê porque eles são sempre muito discretos. Então, ele consegue passar ali sem que ninguém escute, sem que ninguém perceba, pelo tamanho e também quando ele não quer. Quando ele não quer, ele fica quase invisível. E aí, sem muita opção, né, do que fazer, ele segue em frente. E, por sorte, todos eles foram desarmados, né? Quando eles chegaram lá na caverna. Só que o Bilbo tinha escondido uma faquinha que ele tinha ganhado, né?
do Thorin, ou foi do Gandalf, que era uma faquinha com inscrições, ela tinha tipo um aço trabalhado pelos elfos, então quando um goblin, né, um orc, sei lá o que, um monstro desse chegava por perto, ela ficava azul e acabava servindo de alerta. Então ele foi se guiando com essa espadinha pra ir cada vez pra mais longe dos goblins, né? Ele estava em busca de uma saída, só que ele foi se embrenhando cada vez mais, né, lá na caverna, que era tipo todo um mundo subterrâneo ali pra debaixo da montanha. Ele vai andando e ele aí acaba lá no chão, assim, encontrando um anel simples, né? Sem nada de especial. Então ele não dá muita importância, coloca ali no bolsinho e segue a vida dele. E aí, mais adiante, ele acaba encontrando ali nas profundezas da montanha um lago super escuro que meio que não tem como atravessar isso, né? Ele não vai pisar nesse lago, ele não sabe a profundidade, não sabe quando termina. Então, é um lugar bem perigoso e é meio que assim, daqui eu não tenho o que fazer, né? É voltar ou me arriscar aqui dentro desse lago. E lá ele é observado por uma criatura, né? O Gollum, que a gente, mesmo quem não leu nada, provavelmente já conhece o Gollum, né? Deve lembrar do My Precious. Exatamente. E aí o Gollum, ele fica meio que assim, eu não sei se eu vou comer esse bichinho aí, curioso ou não, porque ele tava alimentado, né? Então ele tava assim meio que se perguntando se ele ia comer ou não o Bilbo, quando ele resolve, porque não sei, jogar adivinhas com o Bilbo. Não, e é interessante porque o Bilbo comenta depois que, assim, esse jogo da adivinha é uma coisa, assim, meio respeitada, é algo, assim, existe uma tradição do jogo da adivinha nesse universo, né? Sim. Não é uma coisa, tipo, aleatória, sabe? Acho bem interessante. Sabe quando a galera tem essa coisa de queda de braço? Sim! É tipo, bem essa energia, né? A energia da adivinha. E eu vou te dizer uma coisa, viu? O Bilbo é muito esperto, porque eu teria acertado 0 adivinhas dessas. Eu achei todas muito difíceis. Também, pra mim, eu morreria logo de cara, porque não saberia nada e detesto trabalhar sob pressão dessa forma. Aí é que eu não ia saber nada mesmo. Nossa, com certeza, porque o Bilbo também tem que criar, ele acaba criando algumas, né? Eu não conseguiria nunca. Nunca, também jamais. Não, se eu não já tivesse o script pronto, a morte era certa. E aí, o jogo era tipo assim, se o Bilbo ganhasse, né, o Gollum ia mostrar a ele uma saída dali. Se não sei o que é que o Bilbo ia fazer por ele, né? Mas enfim, acho que ele ia comer, né? Ele falou, vou te devorar. Vai te devorar, acho que exato. O Bilbo tava ali com a vida dele em jogo, então era bom vencer isso, né? Acho que ele se esforçou mais ainda, né? Porque, enfim, ele tinha muitos motivos pra isso. O Bilbo, ele acaba vencendo, né? Só que o Gollum, ele não sabe perder. Na verdade, o Bilbo, ele vence, assim, de uma forma meio atravessada, né? Ele dá uma enrolada ali nas regras do jogo, né? Ele tava meio que pensando numa adivinha, quando ele meio que se perde nos próprios pensamentos e sente o anel aqui no bolso. O que eu tenho no bolso? O que é isso, né? E aí o Gollum já interpreta isso como uma adivinha. E óbvio que ele não tem como saber o que tem no bolso do Bilbo, então ele perde e ele é um péssimo perdedor. Fica revoltadíssimo, não quer reconhecer a vitória do Bilbo. E nessa hora ele resolve usar o anel, né? O Gollum resolve usar o anel e percebe que o anel não tá ali. Então ele fica completamente transtornado. Nós já sabemos como é o Gollum quando ele não está com esse anel por perto. Então ele fica perigosíssimo. Nessa hora, né, o Bilbo tem que fugir, porque foda-se o combinado, né? Ele quer matar o Bilbo de qualquer jeito. Com um pouco de sorte, ele acaba conseguindo se desvencilhar do Gollum. E também, né, é muita sorte, ele acaba descobrindo como é que usa esse anel, né? Ele cai lá, e o anel cai no dedo dele. E aí ele fica transparente, né, invisível. E aí ele descobre pra que serve esse anel e passa a ser, assim, uma coisa que vai ajudar ele em diversos momentos, né? É assim que ele consegue escapar tanto do Gollum quanto dos outros goblins que estavam ali na caverna, né?
Não, e, assim, pra função dele de ladrão também foi, assim, uma ótima aquisição, né? Porque vai ajudar bastante quando ele precisar colocar essas habilidades de gatuno em prática no futuro. Exatamente. E achado não é roubado, né? Achou lá no... Exato. Ladrão que rouba de ladrão tem como é 100 anos de perdão. 100 anos de perdão. Vacilou, Gollum. E aí, de volta ao ar livre, ele vai se juntar, né, aos anões, que a galera tava meio que todo mundo lá de fora, assim, meu Deus, cadê o Bilbo? Não vai dar pra gente esperar muito. Vamos embora. E o Gandalf, não, ninguém fica para trás. Os anões são muito paias, viu? Eu fiquei decepcionada com eles, porque eles estão ali, tipo assim, ele é inútil, só fica dando trabalho, deixa ele pra trás. E se não fosse o Gandalf, o pobre do Bilbo tinha ficado lá largado. Foi, eles falaram coisas horríveis a respeito do Bilbo. E o Bilbo, assim, muito desprendido, porque ele simplesmente chega. E aí, galera, cheguei. Eu ia pra minha casa. Eu também ia embora. Não queria mais andar com essa galera, não. Eu chamava o Gandalf e falava, Gandalf, não vamos nos misturar com essa gentalha. Exato. Mas ele simplesmente seguiu em frente. E aí, eles seguem viagem, né, quando eles se juntam todos. Eles seguem viagem o mais rápido possível. Porque eles sabiam que assim que anoitecesse, os goblins iam sair da caverna, né? Porque eles temiam, né, a luz do sol e tal. Então, o que impedia eles de sair era isso. Assim que o sol se pusesse, ali ia ser perigosíssimo, né? Até mais do que dentro da caverna. Só que eles acabam fugindo para um lugar, né? Sabe quando você vai para o lugar errado na hora errada? Porque era uma reunião de wargs e goblins. Ai, que dó! Os wargs são como lobos, só que maiores e mais malignos. Então, né, pior lugar possível. Aí os coitados, eles vão subindo na árvore, o Gandalf faz uma magia lá pra, tipo, botar fogo, só que ele põe fogo em tudo, né, inclusive na árvore que eles estão também. Porra, Gandalf. E aí eles ficam lá, né, na situação de barril, como o povo diz, até que... Situação de barril é bom demais. Até que umas águias, né, que estavam ali, umas super águias, né, as águias gigantescas, veem a situação e como elas odeiam os goblins e os wargs, é aquela coisa, né? Inimigo do meu inimigo é meu amigo. É meu amigo, então, sim. Eles vão lá e salvam os anões, o Bilbo e o Gandalf desse incêndio e dos wargs, né? E aí, essas águias acabam ajudando eles e levam eles, né, até um ponto lá além da montanha. Um ponto que não era exatamente aonde eles pretendiam chegar, né? A ideia era seguir um caminho completamente diferente, ali pelas montanhas, né? Só que eles foram sequestrados, então eles acabaram saindo por outro lugar. Então, o caminho que eles vão fazer vai ser muito maior por conta disso. Só que aí o Gandalf fala, olha, meu objetivo era trazer vocês até aqui. E eu vou ter que ir embora, porque eu tenho outras coisas pra resolver. Então, trouxe vocês até aqui e agora é com vocês. E aí todo mundo fica assim, arrasadíssimo, né? Só que o Gandalf bate o pé, assim, não, eu vou embora e pronto. Só que como, assim, um último gesto de amizade, né? Ele resolve levar eles até um cara que tinha por ali, que era o Beorn, né? Que era um troca-peles, para que eles pudessem pelo menos se reequipar, né? Que eles estavam sem comida, sem nada. Estavam, assim, com a roupa do corpo, zero nada comida mais. E nada mais. E aí é muito engraçado, porque o Gandalf também sabe da existência desse cara, mas não sabe muito a respeito dele. Nunca trocou uma palavra. Sim. Então, ele vai fazer a mesma coisa que ele fez com o Bilbo, só que com um completo estranho e potencialmente perigoso, né? Porque Sim. Esse cara virava tipo um urso gigante, né? Ele era um protetor dos animais que vivia por ali e ele vinha de uma linhagem de troca-peles, né? De homens-urso. E aí ele vai fazendo de uma forma tão perspicaz. Ele vai contar a história, né? E aí, a cada momento que ele vai contando a história, ele vai cortando a história porque novos anões estão entrando na casa, né? Tipo, a ideia é o seguinte, ele chega só com o Bilbo, pedindo ajuda, né? Pedindo comida, tô cansado, lutei contra goblins.
E aí o Beorn fala, né? Ai, me conta essa história, né? Que história é essa? E aí ele vai contando. E aí, conforme ele vai contando, ele vai falando assim, aí eu tava com os meus amigos ali. Não, mas meus amigos? Que amigos? Tô vendo só um. É porque tinha assim mais dois. Aí lá vem mais 2 anões. E ele vai fazendo isso com a história inteira até que chegam 13 anões. Então é bem engraçado, assim, ver o Gandalf sagacidade, né? Espertinho. É muito bom porque ele foi realmente muito esperto, porque ele apela pra curiosidade, né? O Beorn nem a princípio nem acredita que essa história é real, mas a história é tão interessante que as interrupções acabam sendo, assim, frustrante pra ele, porque ele quer saber o que aconteceu depois, né? Então, no fim das contas, ele nem se importa que tem ali 15 pessoas né, atrapalhando a vida dele, porque ele achou aquela história toda muito incrível. Achei, assim, muito, muito interessante como eles são criativos, né, pra lidar com essas situações. Isso. E tem uma parte, eu acho até que o Beorn fala assim, eu nem sei se essa história é verdade, mas eu já vou dar comida pra vocês só porque ela é tão legal que já valeu, né? E aí, né, o Beorn acaba ajudando eles, porque gostou muito da história, acabou indo com a cara deles, apesar de que a princípio ele nem acha que essa história é verdadeira. Ele só acha que a história é muito legal, né, apesar de ser inventada, e ele acaba comprando ali a visita dos anões com Gandalf e o Bilbo. Então, ele dá abrigo pra eles, dá comida, depois dá algumas provisões pra eles levarem na viagem. Ele empresta alguns dos animais dele, né, até o início da Floresta Sombria, para que eles levem as coisas, só que até chegar lá, quando eles chegam no início da floresta, eles precisam devolver, né, os Isso. pôneis, né. E aí, o Gandalf vai com eles até o início dessa floresta, e de lá, eles vão se despedir. O Gandalf vai seguir lá para resolver os problemas dele, a treta dele, uma treta lá dele com o Mago das Trevas, eu não lembro como é o nome. É o Necromante, né? Necromante, Mago das Trevas, a louca. Mas que não deixa de ser, né? Sim. Porque, na verdade, ele vai se reunir com outros... Tem um que ele até chama de primo, né? O Radagast. Sim. Que seria um outro mago, né? Marrom. Assim, né? A espécie do Gandalf chegou na Terra-média. Sim. Eles se chamam Maiar, né? E são, acho que... O Gandalf, que é o mago cinzento, e aí tem 2 magos azuis, o mago marrom, que é o Radagast, e o mago branco, que é o Saruman. O Saruman, sim. Eu não tenho certeza a respeito das quantidades, mas é essa galera. Então eles vieram pra Terra-média com um objetivo, né, que é pra lutar aí contra as forças do Necromante, né, dos objetivos deles. E era isso que eles estavam fazendo, né? Eles estavam meio que se unindo em conselho para poder expulsar o necromante ali da Terra-média. Ai, que legal. Não sabia que era assim uma coisa tão complexa. É bem complexo. Inclusive, muito se fala desses 2 magos azuis, porque é dito que eles foram pra Terra-média, mas ninguém nunca soube deles, assim. Então, tem aí um mistério em torno dos magos azuis. Droga, Tolkien. Agora eu quero saber... Provavelmente nunca vou descobrir. É verdade. Estou muito chateada. E aí, né, eles, como eu tava falando, eles se despedem. E há orientações muito específicas sobre o que os anões e o Bilbo devem fazer e não fazer nesse caminho na Floresta das Trevas, né? Existe toda uma passagem que eles vão seguir para atravessá-la e eles não podem sair desse caminho. É um caminho longo, eles não vão encontrar muita comida, mas eles têm que seguir ali, porque se eles entrarem na floresta, eles vão se perder e provavelmente nunca mais vão encontrar o caminho para sair da floresta. Então, assim, eles repetem isso assim, de forma muito enfática. E a gente sabe que em histórias como essa, quando se diz não saia do caminho, é porque os personagens vão sair do caminho. Então se preparem, que isso vai acontecer. O que acontece, né? Também tem uma outra recomendação, lembrei agora. Eles não podem tomar água de um rio, né? Eles vão precisar atravessar um rio, só que eles não podem, tipo, nem entrar no rio, nem tomar água, nem se banhar, nem nada do tipo.
Só que um deles acaba caindo no rio, né? Enfim, e ele acaba entrando numa espécie de sono profundo e ele não consegue acordar, ele esquece de tudo que estava acontecendo, porque ele passa a ter sonhos maravilhosos, com banquetes, com comidas incríveis, e nesse momento eles já estão ali meio sem comida, né? Então, chega um ponto em que eles estão exaustos, porque eles não têm mais animais para levar comida, né? E eles não têm mais comida também, né? Então, eles têm que levar o bambu, que é o anão mais gordinho, que é o que acaba dormindo. Então, eles têm que carregar o bambu. Eles estão cansados, eles estão com fome, eles estão com medo ali daquela floresta. É uma floresta onde não bate sol, então dá aquela sensação, assim, meio deprimente, Sim. né? De, tipo, nossa, parece que a gente nunca mais vai ver a luz do dia, nunca mais vai ser feliz. É uma vibe bem ruinzinha, assim, esse momento, né? É bem desesperançoso essa situação toda. E aí, num determinado momento, eles começam a ver um grupo ali, numas luzes, e eles parecem que estão comendo. E aí, nesse momento, também o bambu já acordou e já começa a falar desse banquete maravilhoso com que ele estava sonhando, que inclusive ele prefere dormir pra sonhar com um banquete do que acordar e ficar com fome. Aí eu fiquei com muita dó. Tadinho. Muita dó dele. Eu acho engraçado quando ele fala assim, né, que as calças já estavam frouxas. Sim! Já tinha que apertar mais o cinto. Ai, que droga! Eu te entendo. Eu entendo o Bilbo, o bambu. Nossa, tipo, passar fome me deixa muito chateada. Eu fico muito brava. Então, assim, eu não daria pra ir pra uma aventura como essa, sabe? Eu não posso pedir um iFood. Sem condições, sabe? Enfim. E aí eles acabam, em determinado momento, decidindo sair do caminho. Porque, assim, se a gente continuar aqui, essa floresta parece que não tem fim. A gente vai morrer de fome. Então é melhor a gente entrar aqui, mesmo que a gente se perca. Porque tem uma galera ali num rolê que parece que tem muita comida. E aí eles começam aí, quando eles chegam perto, essa galera desaparece. Só que aí logo depois eles aparecem em outro lugar. Aí eles vão lá, chegando lá, desaparecem de novo. Nessa brincadeira, eles acabam se perdendo e sendo capturados por aranhas gigantes. Tenso, né? É bem tenso. E aí, mais uma vez, a gente precisa de quem? Do Bilbo pra resolver tudo. Exatamente. Né? Porque os anões são um bando de inúteis. Eles não fazem nada, só fazem reclamar, mandar no Bilbo e criar confusão. É isso que os anões fazem. Nossa, eles reclamaram que o Bilbo tinha que ser carregado pra lá e pra cá, mas quem é que tá levando esse grupo nas costas agora? 13 anões nas costas. É o Bilbo. Vamos ser bem honestos. Isso é um fato. E aí, o Bilbo, ele acaba, assim, acho que um pouco influenciado ali pelo Gandalf, mas também tem o lado Tuque dele, que é muito esperto. Não sei. O Bilbo é sensacional, assim. Ele acaba encontrando em si uma sagacidade, uma esperteza que eu acho que nem ele sabia que tinha, sabe? Isso, é verdade. E ele acaba enfrentando as aranhas todas e salvando todos os anões. E é muito bom, porque ele faz musiquinhas, tipo, pra chamar as aranhas. Tipo assim, aranha bobona, você é muito chatona, alguma coisa assim. E as aranhas ficam putas. Eu amei. É muito bom essas partes, porque realmente, tipo, é um livro pra crianças, né? Sim. E, assim, é a cara de criança fazer esses, sabe, esses joguinhos de palavra pra, tipo, irritar as pessoas. É muito, muito sensacional. É muito uma coisa que uma criança faria pra tirar o adulto do sério, né? Exatamente, exatamente. E assim, ele consegue salvar os anões. Ele também usa o anel, né? Lembrando aqui que o anel deixa ele invisível, né? Não é bem invisível, mas assim, é quase invisível, enfim. Ele fala até que, tipo, se as pessoas prestarem atenção na sombra, dá pra ver que tem a sombra ali, né? Porque a sombra não fica invisível. Enfim, e aí ele acaba salvando todo mundo, mas o grupo acaba sendo capturado de novo por elfos da floresta. Aquele grupo que eles estavam vendo ali, que estavam no banquete, na comilança e tudo mais, eram elfos. E o Bilbo, mais uma vez, precisa salvar todo mundo, né? Ele consegue se esconder usando o anel. E aí todos os... na verdade, primeiro é o Thorin que é preso, né? Isso, primeiro o Thorin desaparece. Exato. O rei dos elfos fica lá tentando descobrir por que o Thorin tava ali, com aqueles anões e tudo mais. Só que o Thorin, bico fechado, porque ele não vai entregar, né, o jogo dele. E ele sabe que o rei gosta de joias, de dinheiro, de ouro e tudo mais. Então, assim, ele não vai contar o que estava acontecendo. Depois, os outros anões são capturados também, são interrogados. E o Bilbo, ele fica o tempo todo usando o anel, se escondendo, pra descobrir ali como sair daquele lugar, né, e salvar todo mundo. E é isso que ele faz.
né? E uma coisa interessante desse rei aí élfico é que, assim, essa floresta é meio que parte do reino dele, né? Isso. E ele interpretou os anões correndo pra cima da galerinha dele como se eles estivessem tentando atacar, né? Isso. E tem uma rixa, né, entre anões e elfos, assim, é uma coisa bem comum. E esses elfos específicos, né, que eles falam lá, que são elfos que nunca deixaram a Terra-média. Porque verdade. tem os elfos que vão lá pra aquela... É porque tem toda a questão do Silmarillion e que eles vão pra uma outra terra lá, que é meio que uma terra pra onde vão os elfos quando eles abandonam a Terra-média. Eles nunca foram. Quem viu O Senhor dos Anéis lembra, né, que é pra onde o Bilbo... Isso. Não, o Frodo vai no final, quando termina, né, a história Exatamente, toda. Ele vai morar lá exato. com os elfos, né? E aí, eles não são exatamente, assim, tão amistosos quanto os elfos ali, por exemplo, da casa do Elrond, né? Isso, em Valfenda. Em Valfenda. E assim, eles não são maus, mas eles também não são, assim, ai, venham, entrem na minha casa, vamos comer um banquete, sentem aqui, vocês estão com fome, com sono, do que vocês precisam, sabe? Eles são mais, assim, faca na caveira, não sei. Sim. Então, o fato de o Thorin ter adotado uma postura muito orgulhosa pra cima do rei não ajudou em nada, né? Porque ele é muito assim, ele não sabe nem mentir, porque ele poderia ter inventado uma mentira, né? Sim. Ai, mas o Thorin é um chato. Digo mesmo. Desculpa. Todo mundo falava que o do Thorin, o escudo de carvalho, eu achava que ele era incrível, mas eu achei ele um chato. Inútil. Ai, daqui a pouco eu falo mal do Thorin, a gente ainda vai ter tempo pra isso. E aí, o Bilbo, né, acaba descobrindo como é que funciona a situação toda ali no palácio, né, dos elfos. E ele descobre que a única forma que eles vão conseguir sair é por se escondendo em barris. Porque os elfos, eles recebem comida, bebida, enfim, né, mercadorias. Vindas de uma cidade, né, que é a Cidade do Lago, que fica ali fora da floresta. E eles usam o rio pra levar e trazer essas coisas. E aí, é a única forma que o Bilbo encontra de salvar todo mundo, né? Então, num determinado momento, ele vê lá o líder, né, o líder não, mas o guarda dos elfos, né? É como se fosse o cara que fica ali no almoxarifado, não sei. Pronto, perfeito. É o cara que cuida ali das comidas, né? Ele tá ali bebendo, então o Bilbo acaba usando esse momento pra roubar a chave dele. Ele liberta todos os anões, coloca cada um num barril. E aí os barris, eles são jogados na água pra chegarem lá na Cidade do Lago, né? Que aí vão ser reabastecidos e voltarem. Enfim. E aí, nessa situação toda, assim, quase que ele afoga todos os anões. Mas dá tudo certo. Eles são salvos. E é interessante que é o seguinte, porque a Cidade do Lago, ela já fica bem próxima da Montanha Solitária, né? Que é onde viviam os anões antes do Smaug invadir tudo. E aí, ali moram humanos, né? Que, assim, vivem bem menos anos do que anões e tal, e dragões e até hobbits. Quer dizer, hobbits eu não sei. Eles vivem bastante, né, amiga? Porque o Bilbo tem, tipo, 50, 60 anos, né? Isso, é verdade. Aí tem mais... Mas apesar de que, né, o Bilbo, ele tem uma vida muito mais longa do que o normal. Por causa do anel. E isso é até comentado, né? Sim, verdade, é verdade. Mas eu acho que talvez eles vivam tanto ou um pouquinho mais que os humanos, que né? os humanos, beleza, entendi. Enfim, eu digo isso por quê? Porque o que se sabe ali sobre essa história dos anões e do Smaug, né, do dragão, é mais como um conto de fadas, né? Uma história que era contada pelos avós, assim. Tipo, ninguém mais acredita muito que isso seja real. Mas quando os anões chegam lá, né, e o Thorin diz, eu sou o rei, o herdeiro da montanha e tudo mais, a galera lembra de músicas, enfim, de canções que anunciavam esse retorno do rei, né? E todo mundo fica muito feliz e tipo, vamos acolhê-los e ajudá-los. E eles acabam sendo, mais uma vez, salvos. E alimentados, e vestidos, e aquecidos, né? E o pobre do Bilbo tava gripadinho, porque ele ficou na água esse tempo todo, tadinho. Pegou friagem. E aí ele precisou de uns dias pra se recuperar da gripe. Mas tudo bem. Depois ele fica bem. E aí, depois de um tempo, né, eles acabam saindo da Cidade do Lago e seguindo, finalmente, depois de meses, já eles saíram em maio, né, agora já é praticamente inverno, eles estão em dezembro,
eles vão pra montanha pra chegar lá na casa da família do Thorin e finalmente se livrar do Smaug, né? Ou não. Vamos ver. Veremos, né? Como é que vai ser esse plano aí. Exato. E aí tem uma parte que a gente acabou não comentando, né? Eles tinham um mapa que dava ali indicações, enfim, tinham informações sobre como acessar a montanha. Por quê? O dragão, o Smaug, ele fechou todas as portas de acesso, né? Então, não tinha como eles entrarem pelo portão principal. Então, havia uma porta específica que era a única que eles conseguiriam usar. Esse mapa indicava mais ou menos como chegar, só que era um mapa que ele tinha uma espécie de magia nele, né? Que quem ajuda os anões a saber é o Elrond, né? O elfo. E aí, quem entende tudo... Porque, assim, eu acho isso muito legal. As coisas, elas são ditas de forma, assim, meio... como enigmas, né? Então, quem acaba interpretando e entendendo, de novo, é o Bilbo. Então, assim, se o Bilbo não estivesse nessa aventura, ninguém teria recuperado ouro nenhum. Viu? É verdade. E também tem uma chave, né, pra abrir. Tem uma chave, sim. Essa porta que vai aparecer, né, tipo, é uma porta que... não é uma porta que tá lá um pedacinho pra você enfiar a chave. A chave, isso. Isso, ela tem que aparecer de alguma forma quando você souber o que fazer ali usando o mapa. Mas essa chave, ela tava em poder do Gandalf, que retorna ela pro Thorin. Que, mais uma vez, é um chato, porque fica assim, por que você se apoderou desse negócio? O Gandalf, que não tem muito tato, assim, nem paciência, tipo, meu filho. Foi seu pai, né, seu pai que me deu quando ele tava prestes a morrer. E ele disse pra eu entregar a você. Não me disse como, nem quando. Eu tô entregando agora, então cala a boca. Não me enche o saco. É. Gente, que pessoa insuportável é o Thorin. Demais. Enfim. E aí eles acabam, né, graças ao Bilbo, descobrindo ali como abrir essa porta. E aí, mais uma vez, os anões dizem assim, vai lá, Bilbo, vai investigar. Entra lá sozinho e descobre lá alguma coisa sobre o Smaug, né? E aí o Bilbo vai, usa um anel e ele consegue roubar um item. É um item apenas. Não, é um item taça, apenas. Né? Uma taça. Nesse momento é só uma taça do Smaug. E volta e leva pros anões. E assim, os anões a princípio ficam, uhul! Uma taça, a gente vai roubar tudo! Só que o Smaug é daquela... Eu acho que tem uma parte que eu devia até ter salvado esse trecho. Que o narrador fala que o Smaug é exatamente como pessoas ricas, que acumulam mais do que elas precisam, e quando alguma coisa que ela nem lembrava que tinha some, ela faz assim um estardalhaço, como se aquilo fosse algo, sabe, tipo, da qual ela precisava pra viver, sendo que ela, tipo, nem lembrava que tava ali. Porque o Smaug, ele sabia exatamente todos os itens que ele tinha ali na montanha. Então, assim, sumiu uma taça, ele deu fé, ele sentiu falta e ele fica possesso, né? Se tivesse sumido uma moeda, ele saberia. Exato. Então, assim, não é uma coisa que você vai poder simplesmente ficar entrando lá de fininho e tirando os tesouros até esvaziar. Ele vai saber. Exato. Quando ele volta, né, pegou essa taça, no início foi só alegria, só que como a gente falou, Smaug percebeu. E claro que não ficou quieto, né? Fez um escândalo, saiu do covil dele, começou a botar fogo em tudo. Então, assim, foi uma coisa tão violenta que até o pessoal que tava na cidade viu a fumaça do dragão, né? E aí todo mundo ficou, poxa, então é real, né? Não é lenda, não é superstição, existe mesmo. E aí, nesse momento, os anões passaram a odiar o Bilbo. Sim. Porque eles são muito... Porque os anões são uns ingratos. Então, em um momento, a coisa que era maravilhosa passou a ser péssima e eles começaram a odiar o Bilbo e reclamar dele. Só que o Bilbo, maravilhoso, ele não fica calado. Então, ele começa a expor tudo que estava incomodando ele. Pra começar, que o plano era uma bosta. Porque, primeiro que eles não deram uma dimensão real do que era o tesouro, né? Qual era o plano deles? Que o Bilbo descesse ali todo dia e tirasse uma moedinha? Porque ele fala assim, que ainda que o Smaug fosse super manso como um coelho, ele ia levar, tipo, anos, décadas pra retirar aquele tesouro todo dali. E como é que eles vão levar de volta, né? Isso, também. A logística de tudo isso. Então, e aparentemente eles não estavam pensando em derrotar o dragão, né? Tipo, essa não era a opção, porque... Não. Então, assim, que plano é esse, Nossa, né? Não, e a princípio, eu fui muito ingênua, porque a princípio eu achava que a ideia era matar o Smaug e aí tomar de volta todo o tesouro. Aí quando eu chego lá e eu vejo que eles queriam só roubar, eu fiquei, gente, mas que plano idiota!
Eu acho que nem eles tinham um plano, sabe? Eles meio que... A gente Eles chega só lá e foram. vê. No freestyle, né? Tipo assim, chega lá, a gente vê. Eu penso muito que eles foram com a esperança de que o Smaug tivesse morto lá dentro, sabe? Sim. Porque não é verdade. possível, porque eles mandam o Bilbo pra lá, eles sabem que o Smaug vai notar, se sumir a menor, uma porquinha de um brinco que tava lá dentro, Sim. ele vai perceber. Então, como é que eles acham? Assim, qual é o plano? Se não é matar o dragão, se não pode roubar o ouro do dragão, vai fazer o quê? Ficar lá Sim. esperando ele morrer? E aí o Bilbo tava assim, já com raiva e tipo, ai, se alguém tem que estar com raiva aqui, sou eu. Porque vocês têm um plano horrível. E aí depois, né, de muito pensar, porque o Smaug começou a ficar nervoso. Então ele passou a sair com mais frequência da caverna, né, lá do palácio, e ficar dando volta, queimando tudo, queimou os pôneis, coitados, não tinham culpa de nada. Enfim, foi um sufoco. E todos eles tiveram que ficar escondidos dentro dessa porta, né? Por onde o Bilbo estava acessando. E aí, o Bilbo, mais uma vez, muito altruísta, muito corajoso, se oferece para ir novamente lá para olhar como é que tava. Porque, assim, eles iam ter que arrumar alguma forma de sair dali. Porque uma hora a comida ia acabar e eles não iam poder ficar trancados, assim, num buraquinho, numa caverninha ali na encosta da montanha para sempre. Eles tinham que pensar em alguma coisa. Então o Bilbo se oferece para ir novamente lá embaixo e sondar o Smaug. Quando ele chega lá, ele achava que o Smaug ia estar na sonequinha, só que o Smaug não tava. E o Bilbo tava invisível. Então eles têm uma conversa assim bem interessante, né? Porque o Bilbo intriga muito o Smaug, porque ele, de certa forma, o enganou. Então, ele tem um certo respeito, né, pelo Bilbo. Então, ele começa a jogar ali, falar várias charadas com o dragão pra descobrir, sei lá, um ponto fraco, alguma coisa. Que é o que ele acaba fazendo, né? Ele encontra um pedaço aqui na couraça do dragão, né, na barriga. Porque o dragão tá tanto tempo deitado em cima das pedras. E como ele é muito quente... tem pedra, tem ouro, tem tudo assim, incrustado aqui na barriga dele. Fez uma espécie de, entre aspas, aquelas cotas de malha, né? Isso, exato. No corpo dele. Só que tem uma parte aqui no peito, alguma parte assim, que tá descoberta. Então, o Bilbo nota isso. Só que, de tanto ele jogar ali de adivinhas com o dragão, acho que o dragão meio que começa a suspeitar do que tá acontecendo, né? Ele sabe farejar um anão, ele só não sabe que cheiro é esse o do Bilbo, né? Ele realmente não conhece hobbits e é um mistério pra ele. Enfim, o Bilbo volta e aí ele volta assim totalmente sem esperança, né? Porque, tipo, esse dragão vai matar todo mundo, não tem como. E aí ele vai contando tudo que ele descobriu, né? Tintim por tintim, pros anões. E ele sente que tem ali um pássaro observando ele, ele fica até bem nervoso, mas o pássaro fica lá sentadinho, assim, ó, com a mãozinha no queixo, escutando tudo. E aí ele conta do buraco aqui no peito do Smaug, conta de tudo que tá acontecendo pra eles tentarem bolar um plano. E nessa, né, o Smaug sai da caverna dele, né? Na verdade, ele não sai de imediato. O Bilbo fica, tipo, gente, vai dar merda. Gente, vai dar merda. E os anões, calma, calma. E aí tem uma hora que o Bilbo fala assim, gente, pelo amor de Deus, fecha a porta dessa porcaria dessa caverna, porque a gente vai morrer. E aí eles fazem isso, só que é uma jogada arriscada, porque eles iam ficar trancados, né? Porque eles não sabem abrir pelo lado de dentro, só pelo lado de fora. Pelo lado de fora. Então eles iam ficar trancados ali na montanha e a única saída seria ir até o salão do Smaug. Só que é morte na certa, né? E só o Bilbo pode ficar transparente, né? Então, ia ser muito arriscada essa jogada. E eles fazem isso porque o Bilbo tá tão desesperado que eles não veem alternativa senão concordar. E aí, nessa, é o tempo que eles precisavam pra não morrerem torrados, porque vem o Smaug, queima tudo. Inclusive, a área toda que fica ali em volta, eles chamam de desolação, porque é um lugar, assim, que nada habita ali. Não tem vida, né? Tudo é queimado, carbonizado. Ele vai pra cima do pessoal da cidade, porque ele sabe que tem anões ali, ele não encontra esses anões,
Mas ele tem certeza que se os anões chegaram até ali, eles tiveram apoio das pessoas que estavam na cidade. Né? Então ele vai pra lá e destrói a cidade. Queima tudo, as pessoas meio que fogem em barquinhos e ele vai começar a botar fogo na cidade, queimar o celeiro, a comida deles, as casas. É bem horrível. Só que nessa cidade tem um cara chamado Bard, que ele era meio tido como... Sabe aquela pessoa que só traz má notícia, que só fala de coisa ruim? Porque ele era a única pessoa que sempre estava alertando de que o dragão estava vivo, de que ainda ia dar merda, que as pessoas não podiam se esquecer disso. Então, esse passarinho que estava de butuca ligada na conversa do Bilbo vai lá e conta pro Bard, porque ele é um descendente de um desses povos. Ele é, na verdade, descendente da população da cidade de Vale, que era uma das cidades que compunha ali todas essas cidades que ficavam ao sopé da montanha. Então ele tinha esse poder de se comunicar com os pássaros. E o pássaro conta pra ele, tipo assim, não gasta sua última flecha. Tem um lugarzinho aí especial pra você atirar. E aí ele ajuda e o Bard acaba matando... É Bard, não é o nome dele? É Bard, isso. Ele acaba matando o dragão. E aí o dragão cai, né, morto, dentro do lago. Mas, enfim, morreu, né? Conseguiu o que os anões nem sonharam em fazer, né? Nossa, nessa hora eu fiquei muito decepcionada, porque eu realmente achava que eram os anões, o Bilbo, enfim, que iam resolver esse problema. Mas depois eu parei e pensei assim, gente, eles não iam conseguir. Eles eram muito amadores. Eles não estavam nem pensando nisso, né? Exato. Eu acho que eles realmente queriam que o dragão já tivesse morrido de morte morrida. Sim. Ali de velhice. Mas não foi isso que aconteceu. E o Bard que matou. E aí, eles, né, depois que viram assim, né, tipo, a cidade estava destruída. O povo, assim, tinha gente que tinha morrido, pessoas perdido familiares, perdido suas comidas, suas casas. Tava assim, todo mundo na merda. Então ele se juntou, ele acabou se tornando-se uma liderança natural ali, porque como se fosse assim o regente da cidade, né? Ele deu no pé, foi-se embora. e voltou só quando o problema estava resolvido. Mas enfim, ele se juntou com outros homens pra ir até o castelo, né? E pegar um pouco do ouro, porque eles calcularam assim, nossa, a gente super ajudou os anões e pensaram, né? Eles provavelmente devem estar mortos, porque se o dragão destruiu tudo que estava ali pra montanha e sobrou pra gente, é porque os anões já foram há muito tempo, né? Tipo, também morreram. E aí ele pensa, né? Além disso, matei o dragão, demos comida pra eles quando eles estavam morrendo de fome, vindo de uma situação super complicada. Então a gente vai lá pedir um pouquinho de ouro para que a gente possa reconstruir a nossa cidade, né? E afinal, né, também tinha ouro das outras cidades ali, porque o Smaug, ele não chegou e ficou só com o ouro que tinha com os anões. A região toda ali era muito rica, sobrava dinheiro para todo mundo. Então ele saiu roubando... Destruiu tudo e pegando o que restava, né? O ouro que ficava das pessoas que ele destruiu. Exatamente. Então tinha ouro de todo mundo ali, não era só dos anões, né? Pra ser justo. E aí, como eles não tinham comida e eles tinham uma boa relação com o rei élfico, eles pediram ajuda. E o rei élfico também não é bobo. Ele sabia que, tipo, o dragão morreu. Vou lá pegar uns negocinhos pra mim. Então, assim, foi todo mundo muito bem intencionado, né? Claro. Por que não, né? Tem tanto ouro, vou pegar um pouquinho pra mim também. Vamos compartilhar, né? Vamos dividir. E aí seguiram montanha acima, né? Só que quando eles chegaram lá, não só os anões não estavam mortos, como estavam bloqueando, tinham construído ali rapidamente, irmãos à obra, em 3 dias levantaram uma parede e bloquearam os acessos aos salões, né? Onde estava todo o tesouro. E aí, tudo isso que eu falei aqui pra vocês, o Bard chegou e falou pro Thorin, né? E o Thorin disse assim, não quero conversa, o ouro é meu, e você trouxe esse elfo pra cá, só falo com você quando ele for embora. Gente, daí as relações diplomáticas, elas foram assim, ladeira abaixo. Porque no início o Bard ainda estava tentando ser educado.
Mas depois que o Thorin foi super arrogante, grosso mesmo, e totalmente ingrato, porque eles chegaram até ali por causa da ajuda não só do pessoal da Cidade do Lago, como a ajuda de diversas pessoas, como a ajuda do Beorn, a ajuda do próprio... Do Gandalf, do Bilbo, né? Do Rei das Águias. Isso, do Gandalf, do Bilbo, Eu sempre esqueço o nome do elfo lá. Elrond? Do Elrond. A ajuda do Elrond. Enfim, teve a ajuda de Deus e o mundo. Então, assim, tinha que ter um pouco de gratidão aí. Ai, por favor, né? É o mínimo que a gente espera, né? Isso, então assim, eles foram cutucar o dragão com vara curta e sobrou pro pessoal da cidade e eles, assim, responsabilidade deles sobre isso? Zero. Eles não quiseram em nenhum momento pensar que mexer com esse dragão poderia causar a morte de várias pessoas ali, né? Sim. Enfim, foi péssimo, né? Tem uma coisa, né, dos dragões, que eles têm meio que uma personalidade que acaba meio que influenciando as pessoas. Então, de tanto tempo que ele passou ali em cima daquele tesouro, isso estava impregnado no próprio tesouro, né? Então, os anões tinham ficado ali, sei lá, uns 4 ou 5 dias vasculhando tudo, né? E eles... É dito, né, que os anões são naturalmente gananciosos, né? Eles têm essa personalidade mais turrona. Uma espécie de... E são meio avarentos também, né? Isso. Então, se é uma característica que já existia, ela foi ainda mais exacerbada pelo fato de eles estarem ali respirando aquele ar, andando, tocando todo aquele tesouro que tinha ficado ali impregnado pelo Smaug por tanto tempo. Então, assim, quero crer que isso também estava afetando o julgamento do Thorin, né? Mas que ele é chato, ele é. Ele já era chato antes de chegar lá. Ai, eu sou 100% contra o Thorin, eu digo mesmo. Eu também mal acho agradecido. Eu acho ele muito mal agradecido. E aí, né, ele tava em busca de uma pedra Arkin. Que era, tipo assim, a coisa mais preciosa de tudo, assim. De todos os tesouros, era o tesouro que ele mais queria encontrar. Era uma pedra aí que era importantíssima para a família dele. O Bilbo acha essa pedra. E por algum motivo ele esconde. E aí ele fica, assim, pensando muito sobre o que fazer, até que chega esse momento em que, realmente, assim, não vai ter acordo. O Thorin não vai querer ceder nada do tesouro dele. Dá o braço a torcer, né? Exatamente. E o elfo tá aí com o exército dele todo. Então, assim, vai ser um massacre. E aí, o que é que o Bilbo resolve fazer? Ele dá um jeito de sair ali do castelo, sei lá, e vai até o acampamento do inimigo, que tava acampado, né, em volta. E aí, ele fala, vim entregar isso aqui pra vocês terem como barganhar. E no começo, tanto o Bard quanto o próprio rei, né, dos elfos, fica assim, tipo, o que é que tá acontecendo aqui? Você vai trair eles? Aí ele, não, tipo, são meus amigos, mas eu não concordo com o que eles estão fazendo e eu quero evitar esse conflito. Não precisa, né? Tem tesouro pra todo mundo ali. E aí ele entrega essa pedra pra que eles barganhem, né? Uma parte aí do tesouro. Sei que dá tudo errado. A situação fica ainda pior. Só não piora mesmo porque os goblins, que já estavam chateados, né, com os anões desde que eles mataram o líder deles lá na caverna. Então eles estavam se juntando, se organizando para vir caçar os anões. Eles não iam deixar isso por nada, né? Eles queriam vingança. Exato. Eles queriam vingança, eles estavam com sede de vingança. Só que aí eles descobriram que o Smaug morreu, porque as notícias correm rápido. Sim, fofoca, né, meu amor? Então aí é que eles vieram ainda com mais, assim, sede ao pote, né? Porque iam matar eles e ainda iam ficar ricos. E aí o que acontece é que esse grupo que tava brigado, né, acaba tendo que se juntar pra matar todos esses goblins. E aí começa a guerra mesmo, assim, é uma guerra que tem participação de homens, anões, elfos, águias, Beorn. O Beorn sozinho é um Beorn exército. é um exército, é. Isso. Verdade. Nessa hora aí, o Gandalf já voltou. E ele fica assim, tipo, é isso aí, Bilbo, você arrasou muito, parabéns, você foi muito sábio.
esse é o meu garoto. É um pai orgulhoso, né? Sim, sim. Ele sempre fala que ele enxerga à frente, né? Talvez ele já estivesse vendo o final disso tudo, né? Com certeza. Ele até fala, né? Ele comenta que ele estava justamente indo expulsar esse necromante e que ele tinha sumido, mas que fica implícito, né? Que não é uma coisa definitiva. E a gente sabe que não é, porque sabemos que aconteceu todo Senhor dos Anéis depois, né? Então, essa batalha, ela tem repercussões, assim, bem dramáticas. E ali do grupo dos anões, né? O Thorin, o Fili e o Kili morrem. Eu fiquei muito triste pelo Fili e o Kili. Também. Thorin, que tem a ver, mas o Fili e o Kili eu gostava muito deles. E outra coisa, né, que eu esqueci de mencionar é que na hora que chega, né, o Bard com o Rei Élfico pra negociar, e eles mostram, tem essa pedra. Eu quero um valor aí em troca de te devolver essa pedra. E aí o Bilbo mesmo vai dizer assim, fui eu que entreguei. É. O Bilbo não se esconde não, né? Ele diz mesmo. Ele é corajosíssimo, ele peita mesmo. Eu acho o máximo. E o Thorin se vira contra ele, né? Isso, exatamente. Expulsa ele, diz que ele não vai ganhar mais nada, que na verdade ele vai dar a 14ª parte do que seria do Bilbo pro pessoal lá, né? Pro elfo e todo mundo que se vire. Enfim, foi bem horrível, assim, ele foi super ingrato, foi cruel com o Bilbo, expulsou ele, e foi uma coisa que os outros anões não estavam de acordo, mas é como se o Thorin fosse o chefe, então ninguém ousa criticar, ninguém ousa... Eles não enfrentá-lo, né? Isso, exato. E aí eles têm esse momento, né, o Bilbo consegue falar com o Thorin uma última vez, o Thorin pede desculpas, mas ele acaba falecendo. E o Fili e o Kili morrem, né, defendendo o Thorin. Que é muito triste, porque o Fili e o Kili, eles... são muito gracinha. Sim, e eles eram um dos que achavam que tinha ouro pra todo mundo, não precisava, né? Só que eles jamais teriam coragem, né, de falar alguma coisa. Eles eram do bem... não iam enfrentar o rei, né? Isso. Mas que bom que ele morreu, aquela. Bem feito. E aí, depois disso, a gente vai acompanhando a volta do Bilbo pro condado, né? A essa altura, o Bilbo já estava, assim, louco de saudade da casinha dele. Ele já viveu aventuras o suficiente. E eu acho que também o fato de que alguns companheiros dessa jornada morreram deixou ele muito triste, né? Tipo, a viagem terminou, assim, com o astral baixo, sabe? Por conta disso. Aí volta ele e o Gandalf fazendo esse caminho todo sozinhos. Eles passam algum tempo em Valfenda, né? Passam algum tempo no Beorn, assim. Tem todo... Eles vão relembrando, né? A primeira jornada. Só que agora de uma forma mais pacífica, sem tantas complicações no caminho. Exato. E o fato de que o necromante estava temporariamente expulso e de que eles mataram quase todos os orcs que estavam nessa batalha. Também, quanto eles esperavam, ali acabou chegando também um exército de anões. Os anões, sim. Que eram primos, né, que estavam indo pra ajudar o Thorin, né? Isso. E, na verdade, acabaram... Enfim. E aí, é o líder desses anões que acaba se tornando o rei lá, né? Herdando o título do Thorin. Era o próximo da linha de sucessão. Isso. Como é o nome dele? Eu não lembro. Eu também não lembro. Amiga, uma pergunta. Ele é um dos anões, é o anão que vai na Sociedade do Anel ou eu tô doida? Não, não é. Não, né? Tá. Mas, eu acho... Eu esqueci qual deles. Deixa eu olhar aqui o nome, ver se eu me lembro. Eu acho que... Porque acho que o Balin, se eu não me engano, é ele que é citado. Sabe quando a Sociedade do Anel entra em Minas Moria? Sim. Porque eles achavam, eu vou ser recebido como um rei. Meu primo e tal. Eu acho que o Balin é o escrivão. E naquele momento em que eles estão lendo o que aconteceu ali com os anões, que eles só veem os ossinhos, né, e tal. Sim. É o Balin, é o esqueleto do Balin ali, que tinha escrito e tal. Então... não sabia. Olha, que interessante. Eu preciso ler O Senhor dos Anéis agora. E outra curiosidade é que essa floresta aí, né, dos elfos, né, essa floresta mais perigosa, elfos mais confuseiros, é a floresta lá do Legolas, né? O rei élfico é o pai do Legolas, né? O Thranduil.
Calma, sério? Sim. Aí, assim, tem vários pontos que vão se conectando. Gente, eu tô passada. Eu acredito que talvez isso tenha sido conectado depois, né? Sim, mas mesmo assim. Por isso que fala assim, né? Que há também. No Senhor dos Anéis, eles falam, há também um estranho elfo. Porque os elfos ali dessa floresta são um pouco mais diferentes. Eles não são. Sim, são mais diferentes do que o pessoal lá do Elrond, né? Eles têm olhos. Alguns têm olhos escuros, né? São elfos diferentes. Mas é isso, vão aparecendo. Ai, achei o máximo. Gente, eu quero muito ler Senhor dos Anéis agora. Tenho medo, porque, assim, eu cresci ouvindo que Senhor dos Anéis era muito difícil, porque tinha muita música, porque tinha o Tom Bombadil. Até esperei que o Tom Bombadil fosse aparecer no Hobbit, fiquei muito decepcionada quando ele não apareceu. Mas eu realmente me surpreendi muito, porque é um livro muito leve, muito gostoso. O narrador é maravilhoso. Olha, é incrível. Eu fiquei realmente muito, muito surpresa, assim. Eu já sabia, né? Tu já tinha me falado que o Hobbit era diferente, ele era um livro mais leve e tal. Mas ainda tava com aquele receio, sabe? E eu me surpreendi demais, eu fiquei muito feliz lendo. Sabe aquele livro que você lê com um sorriso no rosto? Que você tá, assim, felizinha de ler? Eu passei a história inteira, assim. Foi muito gostoso. E apesar dessa última parte ter a morte de alguns, você lê com muita leveza, porque você sabe que não vai dar errado, né? Então, assim, é uma leitura reconfortante, é bem legal mesmo esse livro. É muito gostosinho. Aí, uma última coisa que é engraçada de falar é que quando o Bilbo chega em casa, já fazia tipo 1 ano que ele tinha saído praticamente, né? Sim. E a galera tava super vendendo as coisas dele. Fazendo um leilão. Porque achavam que ele tinha morrido. E a melhor parte é que quando ele volta e diz assim, gente, eu não morri não, cadê minhas coisas? As pessoas se recusam a devolver. E tem gente que anos depois ainda duvida que ele seja o verdadeiro Bilbo, né? Morreu e foi substituído. Sim. Então o Bilbo ainda teve que lidar com isso. E a reputação dele nunca mais foi a mesma. Sim. Ele nunca mais foi visto com bons olhos pelos demais hobbits das redondezas. Mas ele se dava bem com os sobrinhos, porque ele dava bons presentes. É assim que a gente sabe como é que vira a relação dele com o Frodo, né? É verdade. Não teve filhos, né? Adotou o Frodo. Exatamente. O sonho de todo mundo é ter um tio rico, né? Que não tem filhos. Pra deixar pra você uma bela casa, um belo tesouro. Não precisava de um anel, aí foi muito problema. É isso, essa parte aí a gente pula. Pode deixar anéis não mágicos, a gente quer só... Não queremos itens mágicos. Só os de ouro normal, né? Sem magia embutida, por favor. Sem maldições que venham junto. Sim. E ele termina o livro escrevendo as memórias dele, né? Como é o nome do livro? É Lá e de Volta Outra Vez. Lá e de Volta Outra Vez, isso. As memórias de um hobbit. É muito fofo. Ai, gente, é uma graça. Que livro maravilhoso. E as musiquinhas são legais? Sim! Não escutem a Carol, que ela não gosta das musiquinhas, mas eu gosto. Eu odeio as musiquinhas. Eu pulo todas. Perdão aos fãs, né? Porque tem gente que julga isso, mas eu pulo sim. Ah, eu acho o máximo. Eu, como fã de musical, eu amo a parte das músicas. Eu sabia que tu ia gostar das músicas. Sabia. Eu achei sensacional, o máximo, sério, o máximo. Estou ansiosa pra ler Senhor dos Anéis porque eu acho que eu vou gostar das musiquinhas também. Tem muitas músicas e eu sei que também tem gente que já musicou todos esses poemas que tem lá. Massa! Então é provável que tu encontre assim, as musiquinhas pra dar aquela ambiência, sabe? Sim, vou procurar tudo, porque sério, eu realmente achei muito, muito incrível. E agora eu quero ler, né, Senhor dos Anéis, que eu ainda não li, só vi os filmes. Quero ler Silmarillion, tudo desse universo, porque eu quero, tipo, conectar as informações, sabe? Inclusive, eu ia te perguntar se tu viu a série do Prime Video. Vi. Viu, né? Aquele me dá um spoiler. Se você não quiser spoiler, pula. Aquele personagem que chega meio, tipo, do céu, com os antepassados dos hobbits. Ele é o Gandalf? Eu acho que ele é o Gandalf. Ah, tá. Eu também acho que é o Gandalf, mas assim, tirei do... Não ficou claro, assim, eu acho que é um mistério, porque como tinha a questão do Sauron, né, eu acho que eles quiseram que você suspeitasse que ele talvez fosse o Sauron, né? Porque tinha aquelas sacerdotisas do mal,
atrás Sim. dele. Então eu acho que eles quiseram manter esse mistério pra que você fique na dúvida quem é o Sauron, né? Sim. Mas eu acho que ele é o mago, né? É porque como tu falou que os magos vieram de outro lugar pra Terra-média Faz muito e tal, sentido, eu né? fiquei, eu acho que é alguém. E eu já achava que era um Gandalf só por achar mesmo. E aí tudo fez sentido agora. Pelo jeitão dele, né? É. Ele tem uma energia caótica de Gandalf, sabe? Tem. O Gandalf é maravilhoso. Ele não tem paciência, às vezes, com o Bilbo e dá umas patadas nele. E eu morro de rir. Eu tenho pena do Bilbo, mas ao mesmo tempo é muito engraçado. É, muito bom. Sério, eu amo a energia do Gandalf. Ele é maravilhoso. Todos os personagens, menos o Thorin. Eu gosto dos anões, sabe? Mesmo eles sendo meio encostados às vezes, mas eu acho que o problema deles é a falta de uma boa liderança. Culpa do Thorin. O Thorin, ele se dá muita importância, mas ele... Aquela coisa, ele não pega nada pra si. Sim. Assim, bora, meu filho, tome a liderança, porque ele só quer delegar as coisas. Exato. Que é isso? Não, e delegar para o Bilbo, né? Porque, assim, nem os outros anões fazem muita coisa. É só única e exclusivamente o pobre do Bilbo. É tipo assim, Bilbo, o que devemos fazer? Tipo, Bilbo, estamos todos trancados em celas. O que você vai fazer pra nos salvar? Digo mais, o Bilbo foi contratado como gatuno, não foi pra herói não, hein? Exato. Não, é muito bom, porque a princípio eles não querem o Bilbo porque acham o Bilbo inútil, porque eles estão carregando o Bilbo nas costas. Depois que o Bilbo mostra do que ele é capaz, agora o Bilbo é o faz tudo. Tipo, ué. E vocês não fazem nada, né? Tô achando que o Bilbo até merecia mais partes ali do ouro. Eu também acho. Porque, além de ser herdeiro, o Thorin fez o quê? Né? Tem que refletir a respeito disso. Exato. Mas... Abaixo Nepo Babies. Abaixo Nepo Babies, exatamente. E eu acho interessante é que o Bilbo, né, por ele ter essa questão dos antepassados Tuque, ele tem um pouco essa dualidade, né, de gostar da aventura, mas ao mesmo tempo também gostar do sosseguinho dele. E eu já acho que o Frodo, pelo menos a sensação que eu tive, é que o Frodo foi porque ele tinha que ir, mas ele não queria. Eu também acho. Eu acho que o Frodo, ele não curte Enfim, tá na aventura, né? Tá na jornada e tudo mais. E assim, quando tu falou que quando ele escreveu o Hobbit, ele ainda não tinha a ideia do Senhor dos Anéis pronta, eu acho que faz sentido, porque assim, eu não sei também se eu tô falando besteira, tu me corrige, tá? Eu tenho a sensação de que o anel, ele ainda não é o mesmo anel do Senhor dos Anéis. Porque ele não tem uma influência sobre o Bilbo como a gente vê tendo no Frodo. Eu sei que a jornada do Frodo dura mais tempo, não é? Do que apenas um ano. Ou não? Eu não lembro exatamente o tempo. Mas, assim, eu acho que ele ainda não tinha pensado em todos os poderes desse anel. Mas tem uma coisa, né? O poder do Sauron, né? E do... não tava tão forte. Entendi. Então, o anel não tava tão poderoso o tanto que ele tava na época do Senhor dos Anéis. Certo. Eu não sabia que havia essa relação do anel com o Sauron. Isso. Entendi. Quanto mais força ele tem, mais poderoso é o anel. E uma coisa que é sempre dita, que o anel quer encontrar o dono, né? Então, é até engraçado que fala assim, né? Que talvez toda essa questão, assim, de o anel ter ido parar na mão do Bilbo e depois na do Frodo não foi por acaso, porque o anel, ele anseia pelo mestre dele, né? E eu acho que foi isso, né? E no final, talvez, não sei, o Bilbo tenha uma resistência maior, porque ao longo de todo esse tempo, né? Ele foi utilizando esse anel, ficando ali com ele. E até no final ele tava meio assim, já meio com cara de Sméagol, quase. De tanto assustador aquela parte. Sim. Ai, muito bom, sério, né? Eu acho que tu viu o tweet que eu fiz. Sim, eu vi. Esses dias foi, tipo, o meu livro favorito do ano. Eu amei. Muito, que muito que tu mesmo. gostou. Sensacional. Ai, já entrou, assim, no hall de livros favoritos. E agora eu realmente tô com muita vontade de ler O Senhor dos Anéis. Que eu confesso que até então eu ficava, tipo, talvez, quem sabe um dia. Mas agora eu realmente quero ler, porque eu gostei muito dessa experiência. Eu acho que eu posso gostar do Senhor dos Anéis mesmo, que ele seja um pouco mais difícil, sabe? Uma coisa que eu acho muito legal do Senhor dos Anéis é que realmente me impressiona. Eu sei que o Tolkien não construiu essa história absolutamente sozinho, né? Ele tira elementos de vários folclores, de várias outras histórias. Mas eu acho incrível
o que ele conseguiu juntar ali e criar uma história que ela é tão rica de detalhes que, eu te juro, assim, eu fico pensando, se um dia houver um cataclisma na sociedade e, sei lá, uma pessoa do futuro achar um livro do Senhor dos Anéis, eu acho que ela acredita que aquilo aconteceu, sabe? Sim, de tão incrível, de tão certeza. aprofundado são os detalhes que ele dá. Tipo, aqui fica um rio, antigamente ele era conhecido como não sei o que, mas mudou depois que os povos de não sei quem vieram. E, gente, ele dá muitos detalhes. Então ele pensa minuciosamente a respeito de tudo, de tudo. Ai, que incrível. Eu acho fascinante, assim, autores que você consegue ler e pensar, gente, não é possível que isso não aconteceu. Isso aconteceu sim. Sim, eu escolhi acreditar, né? Eu escolhi acreditar. Isso aconteceu sim. Amo. É verdade. Ai, sensacional. Ai, não tem como, a gente só fala de livro bom, é incrível. Muita sorte nossa, né? Porque Muita a sorte. gente lê tudo isso, é bom que seja bom, né? Com certeza. E quem sabe a gente não fala de Senhor dos Anéis no futuro, né? É verdade. Talvez acho seja um que projeto de leitura, porque eu acho que um episódio só não dá conta, não, de tanta informação. É verdade. Mas tá aí. Eu li Silmarillion e é muito engraçado. Assim, engraçado não, mas é muito interessante, porque ele também, ele foi fundo na mitologia, assim, da Terra-média, sabe? Nossa, ele voltou realmente, assim... Sabe Adão e Eva, o mito da criação? Ele voltou desse tanto. Nossa, que incrível. Ai, deve ser muito legal. Eu adoro, assim, essas histórias que são... eu sei que eu já critiquei muito Cassandra Clare, né? Mas eu acho que é diferente, porque não são só os mesmos personagens, sabe? Tipo, contando mais e mais história deles, assim. Realmente é sobre o universo, né? Então, eu acho isso muito, muito legal. Porque ele realmente criou, tipo, uma mitologia, sei lá, uma coisa que é crível, que parece que existiu, né? Sei lá. Surreal. Exato. E eu acho que isso acaba se refletindo na qualidade da história, né? Porque quando você tem tudo isso delineado na sua cabeça, é muito mais fácil, né? Você, sei lá, construir caminhos pra essa história, sabe? Isso. Do que quando tá tudo muito, assim, unidimensional, sem muita profundidade, você fica, tipo... Não sei, dá uma profundidade pra história que só quem pensou tudo a fundo consegue transmitir, né, na leitura. Exato. Ai, amei. Mais um livro incrível pra vocês lerem. Se você já leu, comenta pra gente, diz, sei lá, o que você achou dos nossos comentários. Se você não leu, ficou com vontade, diz aí. Se você viu o filme e odiou, dá uma chance pro livro. Sério. Vale a pena, vale muito a pena. O filme não faz jus, porque eu odeio esse filme, gente. Eu não vou nem me estender a respeito disso, mas... Não precisamos, né? Ai, Peter Jackson. Ele acertou tanto com O Senhor dos Anéis. Como foi que ele conseguiu fazer isso com o Hobbit? Eu não sei o que aconteceu. Que droga. Errou feio, errou rude. Errou rude. E, enfim, tem um filme, eu já vi, assim, de desenho mesmo. Eu não sei... aonde que tem isso, onde conseguir, mas se eu encontrar em alguma plataforma, eu aviso eu quero, na descrição aí pra Me gente. Manda. E como tu falou, né? Um livrinho que dá até pra você ler com o priminho, com o irmãozinho, com os filhos, com os né? babies. Ai, com certeza. Deve ser o máximo, assim, compartilhar essa história com a criança. Porque eu vejo a criança acreditando, sabe? Ai, muito gostoso. Com certeza eu lerei com a minha. E tem sempre aquela época em que elas estão, assim, dessa coisa de magos, fadas, anões, né? Tem essas fases, né? Ai, com certeza. A minha, com certeza, vai ouvir o Hobbit. Uma pequena Hobbit. Quando estiver maiorzinha, vai ser minha pequena Hobbit. Eu tô feliz que a gente conseguiu gravar, porque tentaram nos derrubar, mas não conseguiram. O que tentaram, não foi pouco, viu? Vocês não têm ideia. Todos os percalços que nos levaram até aqui. Não foi uma aventura como a do Bilbo, né? Sim! Primeiro que o episódio atrasou pra caramba, né? Porque veio viagens e gripes e crianças doentes, mas sobrevivemos. Aí depois equipamento deu problema. Depois internet não funcionou, mas estamos aqui. A gente conseguiu. Estamos aqui porque esse livro merecia, né? Merecia. Todos esses esforços. Então acho que podemos encerrar por aqui.
Até semana que vem, que é o último episódio da temporada, não percam. Mais um de Jonathan Strange e Mr. Norrell. A gente se vê daqui a 7 dias, dessa vez com certeza. Tchau! Tchau e até a próxima!